Nós saudamos todos os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós saudamos todos aqueles que estão mais uma vez em suas casas, nas suas residências, nos seus apartamentos, assistindo mais uma vez a transmissão desse culto de escola dominical. Como abertura, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus no Salmo 135, versículos 1 a 6. Salmo 135, versículos 1 a 6. A palavra de Deus assim nos diz nessa manhã: Aleluia! Louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu para si a Jacó, e a Israel para a sua possessão. Com efeito, eu sei que o Senhor é grande, e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Meus irmãos, aqui nós vemos que existe um efeito muito benéfico, muito terapêutico, muito agradável de se render adoração e louvor ao Senhor. Quando nós vamos lá para o versículo 3, nós vemos: louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Nós vivemos tempos de insegurança, de instabilidade, de preocupação, de incerteza. Muitas vezes você deve estar esmurecido, abatido, entristecido, porque você está querendo trabalhar e não pode, por causa dessa situação toda de pandemia. Você quer estar próximo daquele seu ente querido que você tanto ama, mas não pode. Uma época que a gente quer tanto se entregar, a gente tem que se recolher. Numa época que a gente quer tanto estar junto, a gente tem que se apartar. Isso pode causar tristeza nos nossos corações, mas o grande remédio para a tristeza que esmorece os nossos corações está aqui no Salmo 135, versículo 3. Louvai ao Senhor, porque é agradável. Pode ter certeza, vamos louvar o Senhor, vamos adorar o Senhor, vamos meditar na palavra de Deus nessa manhã. E com certeza, isso sendo agradável, vai trazer alegria ao seu coração, vai trazer paz ao seu espírito. É hora de nós deixarmos todas as preocupações, todos os abatimentos de lado, e juntos nos edificarmos em corpo de Cristo. Nós que estamos aqui no templo, na projeção, na transmissão, e você que está aí na sua casa, juntos louvarmos e adorarmos o nome do Senhor. Eu convido você a fechar seu olho, a reclinar sua fronte, e juntos façamos uma oração invocando a visita do Senhor. Senhor, é com alegria, mesmo em meio às dificuldades, que nós invocamos o Teu nome, para que o Senhor se manifeste, não só aqui no templo da igreja, onde o pregador está aqui, o conjunto de louvor está ao lado, os técnicos da projeção estão logo ali atrás, mas também manifesta a Tua visitação, Senhor, em cada lar, em cada apartamento, em cada recinto, em cada família que agora está diante da tela do seu computador, do seu celular, ouvindo a pregação da palavra. Senhor, transforma, Senhor, a tristeza em alegria, a dúvida em esperança, o abatimento em fôlego redobrado, Pai. E que isso não venha a ser só para o nosso benefício pessoal, mas acima de tudo e de todos, em primeiro lugar, seja para a Tua honra e para a Tua glória, em Cristo Jesus. Amém.
Os irmãos sabem da necessidade da manutenção dos serviços espirituais, devocionais e assistenciais da nossa igreja. E, para tanto, a igreja carece da consagração dos seus dízimos e das suas ofertas. Você tem agora na projeção aí na tela do seu celular, do seu computador, os dados bancários da igreja, para os quais você pode estar fazendo o depósito ou a transferência do seu dízimo e das suas ofertas. Vamos, depois de invocada a presença do Senhor, depois de recebermos a sua visita e crentes nisso, passemos agora ao louvor. A palavra está então com o conjunto de louvor. Bom dia, amada igreja. Com alegria novamente estarmos aqui para adorar ao Senhor. E você na sua casa, você pode fazer isso. Adorar o Senhor com o seu coração, com o seu louvor, com as suas mãos, com as suas bocas. Com as suas bocas, não, com a sua boca, né? Dar graças ao Senhor Jesus Cristo por tudo que Ele tem feito por mim, por você, por nós. Vamos dar graças a Jesus, amém? Aqui diante de Ti, eu tenho tanto para Te agradecer. Graças dou, graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou, o meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, graças dou, graças dou, graças dou. Tens feito tanto por mim, tens feito tanto por mim. Da escuridão tua luz me lançou, tua luz me tirou. Graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz. Graças dou, graças dou, com meu coração, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, graças dou, graças dou, graças dou. Aqui diante de Ti, aqui diante de Ti, eu tenho tanto pra Te agradecer. Graças dou, graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver. Graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças dou, graças dou, graças dou, graças dou. Tens feito tanto por mim, a escuridão tua luz me tirou.
elevamos aos céus, louvo-te, Senhor. Na hora que você projetar, aleluia. Nós te damos graças, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, sobre nossa casa, sobre nossa família. E nós queremos engrandecer o teu santo nome nessa manhã, Deus. Você pode louvar conosco com essa canção. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. De Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara as feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. Nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara as feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é o nome de Jesus. Pai querido e Pai santo, nós te louvamos por esse dia, te agradecemos por esse momento de adoração e comunhão, ó Pai. Mesmo de longe, estamos conectados com Cristo Jesus, te louvando porque teu nome é santo e bendito, ó Pai. Eu te peço que o Senhor venha falar conosco nessa manhã, que o Senhor possa nos ensinar através da vida do pastor Marcelo, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Como fundamento para a nossa reflexão da nossa escola dominical nessa manhã, eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus lá no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11, versículos de 1 a 5. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11, versículos 1 a 5. A palavra de Deus assim nos anuncia nessa manhã. Decorrido um ano,
no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Betsaba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Você já parou para perceber a diferença entre aquilo que nós idealizamos para as nossas vidas e como realmente nossa vida é? Você já parou para perceber a diferença, o contraste, a grande discrepância que existe entre aquilo que a gente idealiza e o que nós realmente realizamos de acordo com aquilo que você idealiza? Nós temos vários campos da nossa vida que refletem essa situação. Já parou para pensar naquele plano de leitura bíblica anual? É tão importante, é tão agradável, é tão edificante. Você começa com aquele ideal de ler toda a Bíblia em determinado período de tempo. Então você se organiza em leituras diárias de determinadas porções da palavra. E você começa com todo afinco, você começa com todo o ânimo, com toda a disciplina. E você começa nos primeiros dias, nas primeiras semanas, a ler todos aqueles trechos que você se propôs a ler segundo o plano de leitura. E aí você termina Gênesis, você segue para o próximo livro, vai para o terceiro. De repente você chega em Números e você começa a ver aquelas genealogias sem fim, aqueles nomes estranhos, esquisitos, e você fala: mas por que tudo isso? E aí você começa, muitas vezes, a desanimar, a perder o foco. E antes você se propunha a ler uma porção inteira que você tinha planejado assim fazer, agora você começa a ler menos. Agora você começa a ler menos, mas tem dias que você está tão cansado que você passa a nem ler menos, mas a não ler a palavra. O que eu não vou ler hoje, eu leio amanhã. Aí depois chega amanhã, você também não lê, e aí acaba indo por água abaixo aquele plano de leitura. Você já parou para pensar naquela reeducação alimentar que há tempos você já tem planejado para fazer? Agora você então se decide definitivamente a mudar os seus hábitos alimentares. Você vai passar a ter uma vida mais saudável, se alimentando mais de sucos naturais, tirando o açúcar, tirando as gorduras, se alimentando com frutas, legumes, cereais. É ótimo. Você passa até a sentir bastante prazer no começo, você tem as refeições bem distribuídas durante todo o dia, você tem as quantidades das porções bem distribuídas e se alimenta de conformidade com aquilo que você planejou no seu plano de reeducação alimentar. Está ótimo, mas você passa os dias se transformam em semanas, as semanas se transformam em meses, e aquele propósito que você tinha de ter uma alimentação mais saudável, muitas vezes passa a malograr, a fracassar, diante de tantas tentações, de tantas guloseimas que você tem a seu dispor. E acontece que você que estava tão empenhado naquele seu programa de reeducação alimentar, é convidado para um churrasco. Mais cedo ou mais tarde, você é convidado para um jantar e aquelas guloseimas todas são postas à sua disposição diante de ti numa mesa farta,
E aquele plano, então, de mudar a sua alimentação de uma forma mais saudável, acaba indo para água abaixo, você se deleita, então, em meio àquelas guloseimas. E aquele plano que você tem de ter uma vida mais saudável, mais ativa, deixar o sedentarismo de lado e passar a ter uma vida ativa fisicamente. Você traça aquele plano de transformar os seus dias mais agradáveis, indo na academia logo de manhã, e aí, antes do sol nascer, você já está na rua, indo para a academia, faz seus exercícios. Ótimo! Nós estamos entrando na época do inverno, o verão já passou, logo mais as manhãs que eram radiantes, de sol e brisa fresca, agora vão se tornar manhãs frias e cinzentas. E aí aquele ânimo que você tinha de acordar e ir para a academia, muitas vezes acaba se transformando naquela vontade de você se colocar debaixo dos cobertores, desligar o alarme do celular e trocar a academia por mais uns minutos em meio aos lençóis da cama. E o que dizer daquela economia que você tem para adquirir alguma coisa do teu sonho? E você então se planeja para depois de algum tempo, feitas as economias necessárias, você conseguir comprar aquilo que você tanto almeja. E você então passa a fazer uma economia, uma porção, um valor definido, todo mês você vai guardando. Mas chega uma hora que o teu foco muda. Você vê uma coisa que te interessa, você acaba encontrando um expediente diferente e quer aplicar seu dinheiro numa outra descontração, e aquele plano então de você fazer aquela economia e levantar determinado valor também acaba indo por água abaixo. Quem é que já passou por tudo isso? Nós sabemos muito bem como é que é. Todos nós já idealizamos tantas coisas, mas na realidade, o quão pouco nós aplicamos daquilo que nós idealizamos. Existe um verdadeiro descompasso, uma verdadeira diferença, um abismo que nos separa entre a vida ideal e a vida real. O problema é quando isso acontece também na vida espiritual. Você é cristão, você conhece a palavra, você idealiza uma vida espiritual fervorosa, edificante, com leitura da palavra, com oração, com uma rotina de adoração, ouvindo louvores, lendo a palavra e orando, fazendo bem, assistindo os necessitados, visitando, orando. Você idealiza uma vida espiritual e devocional como ela realmente tem que ser e como realmente você sabe que Deus exige de você. Mas na maioria dos casos, na imensa maioria dos casos, o que acontece? Na prática, nós ficamos muito aquém daquilo que nas ideias nós planejamos para nós. Esse mesmo problema aconteceu na vida de Davi. Aqui, nós vemos a diferença entre o Davi espiritual, o Davi ideal, e o Davi real, e o Davi concreto. Na manhã de hoje, eu gostaria de compartilhar com os irmãos a exposição desse problema tão difícil de ser resolvido nas nossas vidas, e também a solução para esse problema. O problema é a diferença entre a nossa vida ideal e a vida real. Nós vemos que Davi, ele foi um dos maiores escritores do livro de Salmos, compôs a imensa maioria do saltério, e lá no saltério, no livro de Salmos, ele planejava, ele idealizava, ele projetava uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, uma vida de assistência, uma vida de luta, com espada na mão e lança na outra, em defesa do Senhor.
Mas quando nós vamos para esse trecho do segundo livro do profeta Samuel, nós vemos que aquilo que ele fazia era completamente diferente daquilo que ele idealizava para a sua vida. Determinado momento da vida de Davi, houve um grande abismo, uma grande lacuna entre aquilo que ele idealizava de maravilhoso no livro de Salmos, que ele escrevia sob a orientação e inspiração divina, e aquilo que ele realmente praticava. Vocês querem ver alguns exemplos? Davi, ele idealizava, ele planejava uma proatividade em nome do Senhor. Nós vamos lá para o Salmo 101, versículo 8, que diz assim: manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Vejam bem, Davi ele idealiza aqui um homem assíduo, um homem de ação, um homem de atitude, um homem que manhã após manhã ele tomaria a sua espada, o seu escudo, a sua lança, botaria as rédeas no seu cavalo, iria então pelejar contra todos os ímpios que vierem a denigrir o nome do Senhor, para que a cidade de Jerusalém, a cidade de Deus, fosse uma cidade limpa da iniquidade. Esse é o Davi da proatividade em nome do Senhor. Mas você quer ver o Davi real, como ele realmente agia? Nós vamos lá para o primeiro versículo do segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11, nós vemos que no tempo em que os reis costumavam a sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Cadê aquele Davi proativo? Aquele Davi que dizia assim: manhã após manhã eu vou tomar minhas armas e vou defender o Senhor de todos os ímpios da terra. Manhã após manhã, na manhã desse dia que ele adulterou com Batseba, em vez dele sair para entrar em contenda com os ímpios que ameaçavam a cidade do Senhor, ele fez o quê? Acordou tarde. Ele não saiu para ir guerrear contra os ímpios. Ele mandou outros para a guerra. Em vez dele embainhar sua espada e ir para a guerra, ele faz o quê? Ele manda outros ir no lugar dele. Ele fica em casa. Na verdade, o Davi da proatividade em nome do Senhor se transformou na prática no Davi do isolamento, no Davi do ócio, no Davi da displicência em nome do Senhor. No versículo 2, nós vemos que, em vez de ele sair para a batalha, para defender a cidade de Deus dos ímpios de toda a terra, ele fez o quê? Acordou tarde e ficou passeando pelo pátio da casa real. Você quer ver uma outra diferença entre o Davi espiritual, entre o Davi ideal e o Davi real? Vamos lá para o Salmo 5, versículo 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. O que acontece? Davi naquele dia, ele não acordou de manhã, ele acordou à tarde, e nem orou. A oração que ele idealizava, lá no Salmo 5, versículo 3, de manhã, Senhor, eu acordo e ponho minha petição diante de Ti, fico esperando,
Ele não fez nada. Era meio-dia, depois do meio-dia ele estava acordando. Em vez de acordar e orar, ele fez o quê? Ficou andando pelo pátio da casa real. Salmo 143, versículo 8. Faz-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Olha aqui, mais uma vez, de manhã, Senhor, eu ponho de ti a minha oração. E no entanto, o Davi real, em vez de acordar cedo e orar, acordou tarde, acordou depois do almoço e não orou nada. É interessante que no Salmo 143, versículo 8, Davi, ele fala que ele deseja que o Senhor lhe mostre o caminho por onde deve andar. E quando nós vamos para o Davi real, lá do segundo livro do profeta Samuel, nós vemos o rei Davi, que não andava no caminho que o Senhor lhe mostraria, mas ele anda nos seus próprios caminhos, porque o versículo 2 diz que ele acordou à tarde e ficou andando, passeando pelos pátios da casa real. O Davi ideal, o Davi espiritual do livro de Salmos, ele pedia para o Senhor que ele mostrasse o caminho por onde ele devia percorrer. Mas o Davi real, do segundo livro do profeta Samuel, é aquele Davi que não anda segundo o caminho que Deus lhe mostrou, mas é aquele que anda segundo os seus próprios caminhos, porque ele acordou e ficava andando, passeando no pátio da casa real. Seguindo o livro de Salmos, Salmo 55, versículo 17. Eu, porém, invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e Ele ouvirá a minha voz. Olha o que diz aqui o Salmo 55, versículo 17. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas, farei as minhas orações. Esse é o Davi que idealizou uma vida diária de oração constante. E qual é o Davi real do segundo livro do profeta Samuel? É aquele Davi que não orou de manhãzinha porque acordou na hora do almoço. Mas acordou na hora do almoço, ele perdeu a oração de manhã, mas ele podia acordar mesmo tarde e orar na hora do almoço. Porque aqui diz assim, no Salmo 55, ao meio-dia eu rendo as minhas queixas ao Senhor. Ele não orou de manhã, ele não orou ao meio-dia, ele não orou à tarde. Davi, ele não fazia absolutamente nada na vida de real daquilo que ele havia escrito no livro de Salmos, na sua vida ideal, espiritual. Ao invés disso, ele acorda logo depois do almoço, não ora de manhã, não ora ao meio-dia e não ora à tarde. Até aqui nós percebemos que existe a prática da negligência espiritual, da negligência devocional de Davi. Davi, ele planejava, ele sonhava, ele idealizava no livro de Salmos uma vida espiritual plena. Mas o que nós vemos até aqui, nesse texto, é que ele levava não uma vida espiritual plena, mas uma vida de negligência espiritual, demonstrando o grande abismo entre aquilo que ele idealizava e aquilo que ele realmente fazia. A partir de agora,
nós percebemos que a negligência espiritual, ela passa então a levar Davi ao pecado propriamente dito. Até aqui só houve negligência devocional, negligência espiritual, mas depois houve o pecado. É a negligência espiritual que leva à prática do pecado, é a negligência devocional, é a negligência espiritual que forma o cenário, o celeiro perfeito para entrar em cena a prática do pecado. A vida espiritual vazia é a causa do pecado. E aqui fica uma consideração muito importante. A vida espiritual vazia, ela é tão nociva quanto uma vida de prática de pecado. Davi, ele planejava orar 3 vezes por dia, planejava pegar a espada e lutar todos os dias, manhã após manhã, contra os intrusos que vinham atemorizar a cidade do Senhor. Mas em vez de fazer tudo isso, ele fazia o quê? Ficava dormindo até meio-dia e depois ficava perambulando pelas dependências da casa real. Essa negligência espiritual levou ele então a partir de agora a pecar. E aí nós vemos que Davi, mesmo tendo a consciência da gravidade do pecado, e Davi, mesmo tendo a consciência do prazer na santidade, ele vai lá e peca. Quando você entra numa vida de negligência devocional e espiritual, você pode ter certeza que as portas estarão abertas para o pecado entrar na sua vida. E foi assim que aconteceu com Davi. Nós vemos então que no Salmo 1, versículo 5, olha o que Davi fala sobre a consciência que ele tinha sobre a gravidade da perversidade e o juízo que sofrerão os perversos. Salmo 1, versículo 5. Os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Salmo 32, versículo 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Ele sabia da gravidade do pecado, ele sabia do prazer da santidade, mas mesmo assim ele foi lá e pecou. Quando você está morto espiritualmente, quando você não pratica aquilo que você idealizou para a tua vida espiritual, pode ter certeza de uma coisa: você tem total noção do prejuízo, da gravidade, da nocividade do pecado, mas você vai, mesmo assim vai lá e peca. Você tem total noção e total compreensão do prazer que é viver na consagração diante de Deus, mas mesmo assim você vai lá e peca. E foi realmente isso que aconteceu com Davi. Ele sabia do juízo que sofrerão os perversos, ele sabia da nocividade do pecado, ele sabia do prazer da santificação, mas mesmo assim, ele foi lá, e depois de estar perambulando nas dependências do palácio real, eis que ele viu a mulher de Urias, a seduziu, a engravidou, praticou adultério e pecou. Meus irmãos, esse problema entre a diferença da vida ideal que a gente planeja na espiritualidade e aquilo que a gente realmente faz, não é só presente na vida de Davi, mas é presente nas nossas vidas. Existe um grande abismo entre aquilo que a gente idealiza e aquilo que a gente faz. A célebre escritora da literatura brasileira, Clarice Lispector, ela tem uma frase que diz assim: dentro de mim existe um ímpeto partido ao meio, um ímpeto, um desejo, um sonho, um plano partido ao meio. Partido ao meio por quê? Porque existe
uma pessoa que idealiza, existe a pessoa que não realiza aquilo que ela idealiza. Mas é importante nós sabermos que nós pecamos, não é porque o diabo é mais forte do que Deus, não é porque nós somos mau caráter, mas o grande motivo que nos leva a pecar, a grande causa do pecado nas nossas vidas, assim como foi na vida de Davi, é que nós não colocamos em prática aquilo que nós idealizamos, sonhamos para a nossa vida espiritual, para a nossa vida ideal. A prática do pecado, ela reflete uma vida espiritual vazia. Não se esqueça disso, uma vida espiritual vazia, ela é tão nociva quanto uma vida cheia de pecados. E essa luta entre aquilo que você sonha, aquilo que você realmente faz, entre aquilo que você gostaria de ser e aquilo que você realmente é, tudo se passa, a arena onde se passa essa luta, não está diante de você, não está ao seu lado, não está na televisão, está aqui dentro da gente, está aqui dentro de nós. Muitas vezes, nós nos pegamos em debates do meio científico, questionando qual é o lugar mais profundo que existe. Qual é o lugar mais profundo que existe? Muitos cientistas falam que são as minas, as jazidas, os garimpos de esmeralda na Colômbia. São as jazidas de esmeraldas mais puras que existem na face da terra. E a esmeralda é uma pedra preciosa que você tem que adquiri-la, que você tem que extraí-la nas mais grandes profundezas. E dizem que um dos lugares mais profundos da terra são as minas de esmeralda na Colômbia. Está errado, não é lá. Existe quase um consenso no meio científico dizendo que o local mais profundo que existe está numa recém-descoberta caverna na Califórnia, que ela é formada por labirintos, por galerias, por reentrâncias, que se tomada metro por metro, distância por distância, elas somam mais de quilômetros e quilômetros e quilômetros de profundeza. Mas lá não é o lugar mais profundo que existe. Dizem que o local mais profundo que existe está lá no Oceano Índico, que é uma grande fenda abismal, que se chama Fossa das Marianas, que é um local onde a água é fria como gelo, não existe luz, criaturas jamais descritas pela ciência. Lá existe um abismo com 11 quilômetros de profundidade. Dizem que esse é o local mais profundo que existe, mas está tudo errado. O local mais profundo que existe é o coração do homem. Porque ele é por demais enganoso, ele é por demais traiçoeiro. E você, que nessa sociedade perversa e desigual, você fica com medo de ser trapaceado por outras pessoas, aqui vai a grande realidade. Aquele que mais trapaceia contra nós mesmos somos nós mesmos. Aqui você precisa batalhar contra você mesmo, o maior de todos os inimigos, para você diminuir a distância entre aquilo que você idealiza e aquilo que você realmente é você mesmo, a luta está dentro de você. É o coração humano que cria subterfúgios, ele sabota os teus planos. Não, hoje é o dia da leitura bíblica, mas está muito tarde, amanhã eu faço. Hoje é o dia de eu ajudar meu próximo. Não, hoje está frio, está muito calor, amanhã eu vou. Meus irmãos, cada desculpa que a gente cria para nós mesmos, esse é o coração mais enganoso do que tudo.
Sun Tzu, que é o autor de um célebre livro sobre estratégias militares, a arte da guerra, diz assim: nada vale você vencer 1000 exércitos se você não conseguir vencer a você próprio. Irmãos, aqui fica a grande lição. Nessa luta contra você mesmo, para você diminuir cada vez mais a diferença entre aquilo que você sonha e aquilo que você realmente é, essa luta você só vai ganhar através de Jesus. Existe uma pessoa no Novo Testamento que ele passou pelo mesmo problema que eu passo, que você passa, que Davi passa. Que tinha um grande problema entre aplicar na prática aquilo que ele idealizava no seu coração, que era Paulo. E Paulo, lá em Romanos, capítulo 7, ele passa todo o capítulo 7 a discorrer a grande dificuldade que ele tinha em ser quem realmente ele sonhava em ser. E ele, na sua mente, no seu coração, no seu espírito, ele ama a lei do Senhor, ele se compraz na lei do Senhor, mas ele via um conflito nele mesmo. Nas suas mãos, nos seus membros, era praticada não a lei do Senhor que ele tanto tinha prazer no seu ideal, mas a lei do pecado que acabava tomando conta do seu corpo e das suas ações. E aí ele desenvolve então o seu pesar até desembocar na conclusão de Romanos 7, versículos 24 e 25, que ele diz assim: mas nem eu mesmo entendo o conflito que eu passo, porque na minha mente eu tenho prazer na lei de Deus, mas nos meus membros eu faço completamente o contrário. Aquilo que eu amo eu não faço, aquilo que eu detesto eu faço. Desaventurado homem que eu sou, quem me livrará do jugo dessa morte? A solução para Paulo e para nós está lá em Romanos 7, versículo 25, que ele diz assim: eu posso estar no jugo dessa morte, mas quem me livrará é o Senhor, graças a Deus, por Cristo Jesus, o seu Filho amado. Meus irmãos, aqui fica o grande desafio para essa manhã. Existe aquele que você sonha em ser e aquilo que você realmente é. Jesus Cristo, ele morreu na cruz para que hoje você, diante de toda dificuldade que você enfrentar, para ser realmente aquele que você quer, você possa vencer todo o medo, toda a insegurança, todo o acanhamento, toda a timidez, toda a desconfiança, e possa realmente se aproximar cada vez mais daquele que você idealiza para a sua vida espiritual. Faça a sua parte, não esmoreça, se organize, lute, faça acontecer na sua vida, mas sempre, assim como Paulo, graças a Deus, em nome de Cristo Jesus, que morreu na cruz, pela minha e pela sua vida, para que hoje nós possamos nos aproximar cada vez mais daqueles que nós realmente idealizamos ser. E que você possa cada vez mais diminuir o espaço, o abismo entre o ideal e o real. Jesus Cristo, ele morreu na cruz, de braços abertos, para mostrar que o espaço, a distância entre nós pecadores e o Pai, Santo, 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 é tão grande quanto o espaço e a diferença entre aqueles que nós idealizamos ser e aqueles que nós realmente somos. E que você possa se aproximar cada vez mais de quem você realmente deseja ser. Que Deus te abençoe.
Tudo bom, pastor? Tudo jóia. Exaltado, Rei, exaltado no céu, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre